Este vídeo trata da localização no plano cartesiano. Este nome cartesiano está relacionado ao filósofo e matemático René Descartes. Se não foi ele o inventor do plano cartesiano, ao menos foi o grande responsável pela sua sistematização, utilizando-o para relacionar a geometria com a álgebra, surgindo aí a geometria analítica. No plano, com apenas duas informações, com apenas dois números, o que chamamos de coordenadas, podemos localizar um objeto, um ponto em qualquer lugar. Isto é realmente incrível. Com apenas duas informações ou com apenas dois números, a gente pode localizar qualquer objeto, qualquer ponto no plano. Esta ideia tem aplicações em diversas áreas. Olha aqui uma adaptação do jogo Batalha Naval. Nós temos um navio localizado nesta posição. E aqui o canhão deve dar um tiro para atingir o navio. Como eu vou calibrar, programar o canhão para que ele acerte no ponto correto? Eu preciso dar uma informação para ele. Então, eu preciso dizer para o canhão, mostrar, projetar o canhão para que ele acerte o navio. Então, qual a informação que eu vou dar para ele? Onde está o navio? Está na posição 2 e 3. Eu dizendo isto para o navio, ele vai poder acertar. Então, o navio está na posição 2. Se eu falei 3, eu me enganei. 2, 6. Vamos ver um outro navio. Então, mais uma vez. Qual a posição deste navio? Eu vou ler sempre primeiro na horizontal e depois na vertical. Isso aqui é uma adaptação do jogo da Batalha Naval, porque na Batalha Naval, na vertical, tem letras. Então aqui, qual é a posição desse navio? 6 e 2. Portanto, 6, 2. Aqui vale uma observação. Eu estou usando os mesmos números, 2 e 6, 2 e 6. Só que o primeiro navio era 2, 6 e aqui é 6, 2. Perceba que quando eu mudo a posição dos números do par ordenado, muda a posição do navio. Então, 6, 2 é diferente de 2, 6. Eu devo dar sempre a primeira informação na horizontal e depois na vertical. Próximo navio, olha aqui, 1, 4. 1, 4. O próximo navio, 4, 1. Perceba que, mais uma vez, que 1, 4 é diferente de 4, 1. Próximo navio, 8, 7. Pronto. Aqui uma outra aplicação do plano cartesiano, dessa ideia de localizar no plano cartesiano usando apenas duas coordenadas, ou dois números, ou duas informações. Eu tenho aqui um mapa e quero encontrar aqui o Instituto Federal de Caraguatatuba. Esse aqui é um mapa do Google e eu sei que as coordenadas do instituto são 10G. Então, 10 na horizontal e G está na vertical. Como eu acho neste mapa onde está o Instituto Federal? Então, eu localizo aqui 10, aqui está o 10. Depois eu vou buscar o G. A, B, C, D, G. O encontro do 10 com o G, eu tenho esta região. Então, nesta região deve estar o Instituto Federal. De fato, se você olhar no mapa, o Instituto Federal está exatamente neste ponto. Então, olha como é interessante. Com apenas duas coordenadas, eu localizo qualquer endereço no mapa. A mesma ideia agora usando o globo. E aí a gente tem latitudes e longitudes, mas a ideia é exatamente a mesma. Então, eu quero localizar aqui o litoral norte de São Paulo. Está aqui. Qual é a localização no globo do litoral norte de São Paulo? Então, eu tenho que estudar aqui longitudes e latitudes. Vamos ver. O que são latitudes? São as distâncias em graus em relação ao Equador. Então, aqui está o Equador. As distâncias em graus em relação ao Equador para cima ou para baixo mostra se eu falei longitude, eu me enganei, mas é a latitude. Agora, eu vou estudar longitude, então eu tenho que estudar o meridiano de Greenwich. Então, o que é longitude? Distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Então, aqui eu tenho o meridiano, que é no centro aqui,
E vou analisar quantos graus está aquele ponto em relação ao meridiano de Greenwich, para a direita ou para a esquerda, ou seja, para leste ou para oeste, e no Equador, para norte ou para sul. Vejamos, olha esse ponto, que é o litoral norte de São Paulo. Como ele está em relação ao Equador, ou seja, qual a latitude dele? Ele está a 20 graus, porque aqui está o número 20. Então, ele está a 20 graus em relação ao Equador, portanto, a latitude é 20. E quantos graus ele está em relação ao meridiano de Greenwich? Se eu olho aqui, subo 40 graus. Logo, a localização deste ponto é latitude 20 e longitude, aqui está escrito 44, mas eu me enganei, é 40, tá? Se fosse matematicamente, a gente simplifica tudo isso. Só que na geografia fala assim, latitude e longitude, mas matematicamente a gente não fala em latitude, nem precisa colocar S aqui. Então aqui, ó, latitude 20 graus sul, longitude 40 graus, não 44, vamos corrigir. 40 graus aproximadamente. Oeste, aqui está W porque está em inglês. Em matemática, a gente simplesmente, esse é o ponto que a gente precisa localizar. Em matemática, a gente diria menos 40, menos 20. Por que menos 40? Em vez de eu escrever aqui sul, eu ponho o sinal de menos. Ou seja, tudo que está para baixo, eu digo que está para menos. Para cima, mais. Aqui, em relação ao meridiano de Greenwich, tudo que está para a direita, eu digo que é mais. Tudo que está para a esquerda, eu digo que é menos. Então, vamos lá. Esse ponto está a 40 graus para a esquerda, então eu escrevi menos 40. E esse ponto está 20 graus para baixo, então eu escrevi menos 20. Então, esta é a forma que a gente usaria em matemática e esta é a forma que a gente usa em geografia. Formas diferentes, mas de representar a mesma ideia. Vamos lá. Agora, eu tenho esse menino, e ele quer chegar em 4 casas. E eu preciso dar orientação para ele. Como ele faz para chegar na Casa Vermelha, por exemplo? Ele está aqui e pergunta para você na rua, como eu faço para chegar na Casa Vermelha? Você diz o seguinte para ele, olha, você anda 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Depois você sobe 2. 1, 2. E você terá chegado na Casa Vermelha. Portanto, qual a localização da Casa Vermelha? 5, 2. Que significa esse 5? Que são 5 casas para a direita, na horizontal, e 2 casas para cima, na vertical. Agora o menino quer chegar na Casa Azul. Qual a orientação que a gente vai dar para ele? Ande 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Suba 3 casas. 1, 2, 3. Ele chegou na Casa Azul. Qual a localização da Casa Azul? Menos 4, 3. Por que esse menos? Porque para eu diferenciar direita e esquerda, sem eu precisar escrever direita e esquerda, então a gente usa os símbolos de mais ou de menos. Então, mais significa na horizontal para a direita e o menos significa na horizontal para a esquerda. Então, aqui significa menos 4 casas para a esquerda e o 3 para cima. Muito bem. Agora, o menino quer chegar na Casa Amarela. O que ele deve fazer? 1, 2 casas para a direita e 1, 2, 3 casas para baixo. Mais uma vez apareceu o negativo. Então, olha, para cima é positivo, para baixo é negativo. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, aqui, ó, 2 para a direita, positivo. 3 para baixo, negativo. Portanto, qual a localização da Casa Amarela? 2 menos 3. O que significa esse 2? 2 casas para a direita. E o que significa esse menos 3? 3 casas para baixo. Agora o menino finalmente vai chegar na Casa Verde. Qual a orientação que eu vou dar para ele? Ande 1,
2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda e desça 2. 1, 2. Pronto, ele chegou na Casa Verde. Qual a localização da Casa Verde? Ele andou para a esquerda, andou para baixo. Portanto, a localização é menos 2 e menos... Desculpa, menos 6 e menos 2. O que significa esse menos 6? Significa andar 6 casas no eixo horizontal, do lado esquerdo. E o menos 2, 2 casas, desceu 2 casas, ou seja, foi para baixo 2 casas, que corresponde ao eixo Y, que veremos logo em seguida. Então, o sistema, o plano cartesiano, você pega o plano, para fazer um plano cartesiano, e divide em dois, e faz 2 eixos, dividido aqui em 4 partes. O eixo que está na horizontal, a gente chama de eixo X. E o que está na vertical, a gente chama de eixo Y. No eixo X, todos os números do lado direito são positivos e do lado esquerdo são negativos. No eixo Y, números positivos estão para cima e negativos estão para baixo. Então eu quero localizar no plano o ponto 3, 1. Então sempre o primeiro número é X, o segundo número é Y. Ou seja, sempre o primeiro número eu procuro na horizontal e o segundo número na vertical. Portanto, esse 3 é o X, eixo X. E este 1 é no eixo Y. Então vamos lá, 3 no eixo X, está aqui. 1 no eixo Y, está aqui. Então, onde está o ponto? No encontro do 1 com o 3. Aí é o ponto, a localização do ponto A. Qual seria a localização do ponto B? Perceba que são os mesmos números, só que invertidos. O X é 1, o Y é 3. Então, o X é 1, o Y é 3. Como eu localizo esse ponto? Eu vou aqui e o ponto é este. Depois eu posso fazer o ponto 1, 2. Então, 1 com 2. Depois, D, 2, 1. 2 com 1. 2 com 1 vai ser aqui. E assim sucessivamente. Ó, aqui o E. Vamos pegar o G. Menos 3, menos 2. Então, ó, menos 3, menos 2. Então, o encontro do menos 3 com aqui o menos 2, a gente tem um ponto aqui. E esse ponto é o ponto que a gente vai chamar de G. Vamos analisar o I, que é muito importante. Olha só, o I é 0, 2. Mas o que será que significa 0, 2? Então, olha só. Eu andei 0 no eixo X. Mas o que significa andar 0 no eixo X? Eu não andei nada. Então, eu fiquei parado aqui. Depois, eu andei 2 no eixo Y. Então, ó, eu não ando nada no eixo X, ando 2 no eixo Y e paro aqui. Esse ponto vai ser o ponto I. Um momento só, vou trocar a cor da caneta. E o J, perceba que o X é 2 e o Y é 0. Então, J, X é 2. Então, eu vou até o número 2. E aí eu subo 0. Bom, o que é subir 0? Eu não subo nada. Nem subo, nem desço. Então, o ponto J vai ficar parado aqui. J. Olha só, o ponto L, menos 2, 0. Então, o X é menos 2, o Y é 0. Então, eu vou até o menos 2 do X. Cheguei aqui. Agora, eu subo ou desço 0. Não subir 0, descer 0, não é subir nada. Então, eu não vou para lugar nenhum, fico aqui. Esse é o ponto menos 2, 0. Finalmente, o ponto 0, menos 2. Então, eu ando 0 no X
e vou até o menos 2 no y. Então, para ficar bem claro, nós temos aqui o ponto 0, 2, 0 no x e 2 no y. Não andou nada no x. O ponto 2, 0, andou 2 no x e subiu 0. Então, não subiu nada, ficou aqui parado. O ponto menos 2, 0. Ele andou menos 2 no x, mas não subiu nada no y, portanto, ficou 0. E, finalmente, esse ponto aqui, que é o 0 menos 2, ou seja, não andou nada no x, 0 para x. X significa andar para a direita ou para a esquerda. Então, esse ponto aqui não andou nem para a direita nem para a esquerda, porque ele está aqui na direção do 0. Só que ele desceu 2. Diferente desse ponto, que ele andou 2 para a direita e subiu nada, portanto, ficou em cima do eixo x. E esse ponto menos 2, 0, ele andou menos 2 para a esquerda, portanto, em cima do eixo x, mas não subiu nada. Esses pontos são muito importantes quando nós formos estudar zero da função. Bom, agora o contrário, né? A gente tem o ponto, quer saber, quer encontrar as coordenadas. Então, olha o ponto A, 1 para x e 1 para y. Portanto, 1, 1. O ponto B, 3, 2. O ponto C, 2, 3. O ponto D, menos 3, 2. O ponto E, olha só, 2 e menos 2. O ponto F, menos 2 e 2. Aqui, ó, menos 2, 2. O ponto G, onde está o G aqui, menos 2 e 2. O ponto menos 2 e menos 2 o G. Ponto H, 5 e menos 1. E agora os pontos mais interessantes. O 4, 4 e 0. Desculpa, o I, 4 e 0. O J, olha só, o J. Ele andou, está em cima do eixo Y. Então, quanto que ele andou para a direita e para a esquerda? Nada. E quanto que ele desceu? Menos 1. Como eu devo colocar sempre primeiro o x e depois o y, tem que respeitar essa ordem, então a resposta é menos 1, 0. Então, menos 1. Ih, está errado isso aqui. A resposta certa é 0, porque ele não andou nada para a direita nem para a esquerda, e menos 1. Esta é a resposta certa. Vamos. Isso aqui está errado. A resposta certa é 0, menos 1. J, L, ó, andou menos 1 no eixo x e subiu 0. Então, a gente deve colocar primeiro o x, depois o y. Então, a resposta vai ser menos 1, 0. Menos 1, 0. J, L, tem mais algum no eixo x? Não. Bom, então, está aí. Para a gente localizar qualquer ponto no plano cartesiano, bastam duas informações. A gente deve colocar primeiro o x, depois o y. Do lado direito do x vai ser positivo, do lado esquerdo do x vai ser negativo. No y, o que for para cima é positivo e o que for para baixo é negativo. Obrigado.